Olá, audiência do Afronte, Jornalismo das Gentes, leitoras e leitores do Afronte. Inicialmente quero agradecer, a Cláudia Weiman, a Cláudia Baumgart e a Júlia Sagiorato, que estiveram conosco, no decorrer de toda essa epopeia, Brasis Adentro, do dia 23 até o dia 31 de maio, quando a gente fez esse grande roteiro, de trabalho de campo de geografia do Brasil, saindo de Londrina e retornando a Londrina, passando por boa parte do país. Foram 5.522 quilômetros, e nós saímos de Londrina no dia 23 de maio, e no dia seguinte já estávamos no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro foi o dia, provavelmente, mais cansativo dos trabalhos de campo, porque nós descemos do ônibus no Aterro do Flamengo e começamos as observações pelo Centro Histórico do Rio de Janeiro, pelo próprio Aterro do Flamengo, o Museu da República. Foi muito importante visitar o Museu da República, os Arcos da Lapa, pela própria história arquitetônica do Rio de Janeiro, o Largo do Paço, o Paço Imperial, e a Lerge, que era o antigo Congresso Nacional, que foi um dos locais de visitação mais importantes, junto com o Museu da República, ou seja, esse processo de construção de uma nação republicana. Depois passamos pela Candelária, pelo edifício da Rádio Nacional, um dos prédios mais icônicos do Brasil dos anos 40 e 50, sobretudo até os anos 60, o Museu do Amanhã, o Museu de Arte Moderna, fica tudo no mesmo conjunto da Praça Mauá, e fomos dali até o Vale do Valongo. O Valongo é muito importante por conta da própria história da escravização africana no Brasil, e caminhamos um pouco mais, foi a caminhada muito longa, quase 16 quilômetros, até a cidade do Samba, quando retornamos a pé todo o trecho novamente, cruzando o centro histórico do Rio de Janeiro para chegar no nosso hotel lá no Aterro do Flamengo. Então o primeiro dia foram 16 horas de trabalho de campo, 12 horas de trabalho de campo e 16 quilômetros de caminhada. Então foi muito exaustivo, mas deu para ver muitas coisas. É claro que, na realidade, o Rio de Janeiro deixa uma série de outros elementos, tanto materiais quanto imateriais, para que a gente possa entender a própria história do Brasil colonial, imperial e republicano. Mas em um dia de trabalho de campo é impossível fazer tudo isso, Mas ainda foi possível, sobretudo, para entender um pouco da lógica republicana, da construção brasileira, a partir dos museus, e depois, evidentemente, o próprio espaço geográfico do Rio de Janeiro nos remete ao período colonial e ao período imperial. E no dia seguinte nós fomos na favela da Mangueira, no dia 25 de maio, e lá visitamos o barracão da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira. No dia anterior, na caminhada lá na cidade do Samba, nós havíamos visitado o barracão também da Mangueira, um lugar muito lindo do Rio de Janeiro, onde são preparados os desfiles das escolas de samba. E daí rumamos para Teixeira, aliás, para Salvador, saindo do Rio de Janeiro no mesmo dia 25. E a viagem até Salvador, eu acho que do ônibus foi a mais cansativa, Foram 2 dias de viagem, nós saímos um pouco depois das 10 da manhã do Rio de Janeiro, e só chegamos em Salvador, saímos do Rio de Janeiro no dia 25, e só chegamos em Salvador no dia 26 de madrugada. Na realidade, no dia 27, dormimos no meio do caminho, na cidade de Teixeira de Freitas, porque como a viagem é muito longa, de quase 2.000 quilômetros, era necessário dormir, descansar, se alimentar e assim por diante. E daí, no dia 27 de maio, lá em Salvador, chovia um pouco em Salvador, mas já havia previsão disso, fizemos a caminhada a partir do elevador Lacerda, subindo, a partir da Cidade Baixa para a Cidade Alta, onde está o Centro Histórico de Salvador. Daí, a partir dali, visitamos no Centro Histórico a Faculdade de Medicina, uma das primeiras do Brasil, se não for a primeira, outros prédios históricos, O próprio elevador Lacerda é um prédio histórico fundamental, E fomos para o Largo do Pelourinho, para a Fundação Casa Jorge Amado, O Largo do Terreiro de Jesus, a Igreja do Convento de São Francisco e o Monumento da Cruz Caída, E o Palácio Rio Branco, tudo nesse centro histórico. E passamos a manhã toda ali, entre chuva, chuvisco e aberturas de sol. Foi realmente uma caminhada muito importante. E nessa caminhada a gente conseguiu observar, sobretudo, traços do Brasil colonial. Ou seja, Salvador tem os elementos mais fortes desse país, sobretudo da ocupação inicial portuguesa.
E Salvador é uma cidade que nos remete muito, né, a Lisboa, às outras cidades portuguesas, porque ela conseguiu manter, né, essa arquitetura. Mas também é uma das cidades mais africanas do país, né? Salvador é uma das cidades mais africanas, assim como o estado da Bahia. Lá no Rio de Janeiro, como eu havia comentado ao longo da viagem, a gente visitou a Pequena África, né, o Valongo e o Cemitério dos Pretos Novos, e em Salvador a gente visitou a Grande África, né? Magnífico território, né, secular de Salvador e da Bahia, né? Grande, inclusive, porque a gente passou vários dias viajando sobre a Bahia. E na sequência a gente foi para Ibotirama, né? Ibotirama está praticamente no meio do sertão e era fundamental que os estudantes vissem e percorressem, né, a região, sobretudo de domínio da Caatinga. E antes de chegar em Botirama, uma cidade muito linda, às margens do Rio São Francisco, a gente cruzou o sertão, né? Ou seja, a gente conseguiu perceber a escassez de água porque em muitos dos postos, né, de abastecimento a gente não conseguiu água para o banheiro do ônibus, do nosso ônibus, ônibus da Universidade Estadual de Londrina, e acabamos sofrendo com essa escassez, até porque por conta, né, do limite de água as pessoas não vão disponibilizar para um ônibus de visitantes que está cruzando a região. E também foi assim, a gente conviveu com algumas cenas muito, não peculiares, muito tristes, né? Lá no meio do sertão, entre Feira de Santana e Botirama, provavelmente, né, entre a localidade de São Sebastião da Utinga e Tanquinho, ou talvez um pouco mais distante, é impossível recordar agora, talvez em Carmona, a gente viu uma senhora muito idosa, deveria ter uns 90 anos, né? Estava com uma pá cobrindo buracos na rodovia e esperando que os caminhões e carros que passassem jogassem uma moeda, né? Pouco depois dela, acho que uns 400, 500 metros, já vi um outro senhor da idade dela, muito velhinho, também fechando buracos. Evidentemente que a gente acabou deixando algumas moedas, mas mostra um pouco, evidentemente, das condições de vida ainda do sertão do Brasil, né? Empobrecimento, abandono, falta d'água, falta de infraestrutura, mesmo sendo um corredor de riqueza, né? Porque entre Brasília, o Planalto Central e o porto, né, e os portos do litoral, né, sobretudo no Nordeste, há um carreamento muito grande de caminhões que transferem riqueza, né, para a região litorânea passando por ali. Mas é muito triste, né, ver situações como essa. São coisas que a gente parece assistir só nos telejornais, né, ao longo da nossa história de vida, mas ainda é possível ver esse tipo de situação. E, né, a partir dali, depois chegamos em Botirama, já era muito tarde da noite, e no outro dia a gente fez uma caminhada de reconhecimento no cais do Porto de Botirama, às margens do Rio São Francisco, cujo vídeo nós mandamos, e na realidade todos, né, e todas se apaixonaram por Ibotirama, uma cidade muito bonitinha, muito bem organizada, e o cais do Porto um lugar muito bonito, né? Ou seja, assim, todo mundo se encantou por Ibotirama, pelo Rio São Francisco, pela feirinha que ficava ao lado, ou seja, todo um charme, né, nesse mundo do sertão, que talvez na beleza, né, que a gente consiga perceber na cidade, acabe escondendo um pouco das mazelas que envolvem o sertão nordestino, né? E a partir de Botirama, já naquele dia 27, né, a gente, na manhã seguinte, rumou para Barreiras, né? Barreiras era um dos pontos de observação também muito importante do trabalho de campo. E no dia 28, depois de Botirama, a gente, em poucas horas de viagem, chegou até Barreiras, né? E daí, entre Botirama e Barreiras, a gente já foi vendo a transição da Caatinga para o Cerrado, até porque, né, a soja é plantada sobre o Cerrado, sobre tudo isso. E era fundamental para nós chegar em Barreiras e avaliar Barreiras, principalmente a parte, né, do platô a partir da cidade, porque a região de Matopiba, né, que envolve o Maranhão, o Tocantins, o Piauí e a Bahia, formando, né, essa última grande fronteira agrícola da soja no país. E lá em Barreiras, a gente conseguiu observar a própria cidade, a organização de uma cidade entre baianos e sulistas, né? E ao sair da cidade, cruzando o Rio Grande, a gente foi, à medida que subia, né, para o platô, a gente conseguiu observar imensos plantations, né? Nesse momento, mais sorgo e um pouco de algodão do que soja, mas foi possível ver algumas lavouras ainda de soja. Mas é uma região muito plana e o horizonte é muito distante, né? E a gente ainda percebeu uma parte do cerrado que havia sido derrubado e as arvoretas estavam todas amontoadas e já preparando a terra para a plantação da soja, né? Provavelmente quando as águas voltarem ao cerrado. E daí passamos por Luiz Eduardo Magalhães,
assim como outras cidades, né, daquela região. Ali há pelo menos 3 municípios, né, de Barreiras, até quase a divisa com Goiás, que são grandes produtores de soja. E estava tendo uma grande feira, né, no município de Luiz Eduardo Magalhães, e a gente pôde perceber a movimentação do agronegócio, né, ou seja, da agricultura capitalista naquela região, o peso e a força que ela tem, né? E ao mesmo tempo que tem esse peso e essa força, a gente conseguiu ainda observar, né, a devastação que o Cerrado vem sofrendo desde o advento da soja lá nos anos 70. Ou seja, o bioma do Cerrado, né, ele caminha para a extinção. Não será muito diferente do que aconteceu com a Mata Atlântica. E na realidade é um país que não consegue frear, né, ou fazer com que haja um manejo, uma organização do território para a produção da terra, né, seja nos moldes capitalistas ou não, sem promover uma destruição tão grande, né, do meio ambiente. Há que se pensar também, evidentemente, no futuro. E a partir de Barreiras, a gente viajou para Brasília, chegamos em Brasília, né, naquele mesmo dia 28, já era tarde da noite, perto da meia-noite, creio eu. E no dia seguinte, logo cedo, né, no dia 29 de maio, a partir do auxílio do professor Fernando da UNB, a gente percorreu, né, a Esplanada dos Ministérios, a Praça dos Três Poderes, a quadra 107, quadra 108, a 307 e a 308, que foram as primeiras quadras, né, do plano piloto da capital nacional a ser ocupada, ou seja, foram os primeiros lugares a ser ocupados na própria Brasília, né, que estava sendo inaugurada lá nos anos 60. Depois o Jardim Mangueiral, São Sebastião, Lago Sul, passamos na Ponte JK e, não é, logo pela manhã e também no início da tarde nós passamos por Ceilândia e Samambaia para que a gente pudesse observar, né, a organização da cidade, não a cidade do plano piloto, mas a cidade dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Para termos uma ideia, só Ceilândia tem mais de 600 mil habitantes. É uma Londrina, é uma cidade muito grande, é uma Joinville, né? Só de trabalhadores e trabalhadoras com uma outra organização, né, que muito nos faz lembrar as cidades que vivemos, né, seja aqui em Londrina, seja em Chapecó, seja em Caxias do Sul, ou seja em Campinas, Presidente Prudente e assim por diante. É uma cidade grande, né, dentro do Distrito Federal. E ali a gente conseguiu ver essa relação, né, sobretudo a partir do metrô, dos trabalhadores e trabalhadoras que vivem na capital nacional, né? Brasília, uma cidade que era para ter 500 mil habitantes e hoje tem mais de 3 milhões de pessoas, ou seja, é apenas uma cidade, né, uma grande metrópole brasileira no conjunto, né? Mas com todas as suas especificidades, até porque ela é a capital nacional. E no dia seguinte, no dia 30 de maio, nós visitamos a Fazenda Água Limpa, né, a Fazenda Experimental da UNB. Era importante que os estudantes, não é, adentrassem o ecossistema do Cerrado para entendê-lo, né, entender a sua grandiosidade e, ao mesmo tempo, a sua fragilidade. Daí a professora Roselir, né, Nascimento da UNB, nos levou até a Fazenda Experimental junto com o professor Fernando Sobrinho. Então, a gente passou praticamente a manhã toda, né, percorrendo essa dinâmica que envolve o bioma do Cerrado. Foi um aprendizado muito grande, sendo que entre Feira de Santana e Botirama a gente já tinha descido do ônibus e visitado, né, adentrado um pedaço do ecossistema da Caatinga. Então é fundamental essa relação no trabalho de campo, né, entre o mundo construído humano brasileiro nesses 522 anos e a própria natureza, né, ou seja, os biomas, os principais biomas e aqueles que a gente conseguiu visitar durante o trabalho de campo. E, né, fechando o trabalho de campo, voltamos no mesmo dia 30 para Londrina, saímos de Brasília, era perto da 1h da tarde, e chegamos ontem, dia 31 de maio, aqui em Londrina, no início da manhã. Então, o trabalho acabou dando certo, né? Não tivemos nenhum grande contratempo, evidentemente por conta do movimento nas estradas, a gente acabou sempre chegando atrasado em algum hotel dentro daquilo que eu havia programado, mas a viagem saiu dentro do esperado, né? Eu acho que os objetivos foram alcançados. Só que os objetivos do professor, que evidentemente levou os estudantes para lá, né? Mas em relação aos estudantes é difícil, né? Porque ainda vou avaliá-los, né, na sequência, para saber aquilo que eles conseguiram, né, aprender e apreender desse trabalho de campo. A gente não pode imaginar que 35 pessoas de um ônibus, todas elas vão ter a mesma leitura e decodificar esses elementos do espaço geográfico da mesma forma, né? Mesmo que todos e todas estejam no final do curso, acho que cada um tem um nível cognitivo de avaliação, não é? Enquanto geógrafos e geógrafos que vão se formar em breve. Mas, inquestionavelmente, né, é um trabalho de campo de muito impacto.
E acho que para fechar, né, que eu já falei bastante, mas esse fechamento, né, que vocês vêm nos acompanhando pelo Afronte desde o dia 23 de maio, é preciso agradecer o professor João, né, Mendes, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, que nos recebeu em Barreiras, o professor Jorge Paulo dos Santos, da UERJ do Rio de Janeiro, que nos recebeu no Rio de Janeiro, a professora Roseli Nascimento, da UNB, e o professor Fernando Sobrinho, da UNB. Ou seja, foram nossos anfitriões e são as pessoas que têm o domínio, o conhecimento desses espaços, não, ou dos territórios que nós acabamos visitando ao longo, né, desses dias de trabalho de campo. E, novamente, né, meu agradecimento mais do que especial ao Afronte, né, o jornalismo das gentes. Eu acho que foi fundamental viajar com vocês do Afronte e, principalmente, né, do Afronte, o meu carinho, né, mais especial pela Cláudia Weiman, pela Cláudia Baumgart e pela Júlia Sagiorato, né? Essas três mulheres fantásticas que constroem um jornalismo, não é, diferenciado, um jornalismo mais popular, das gentes e para as gentes, a partir do Afronte, né? E o Afronte, que esteve conosco na viagem, ele tem um papel fundamental, né? Estamos falando de sair de Londrina e ir rompendo aquilo que está lá à frente da gente, as fronteiras, rompendo essas fronteiras, adentrando territórios, até que a gente volte, né, nessa linha de frente que era o município de onde saímos, onde está a Universidade Estadual de Londrina e o curso de Geografia aqui na UEL. Ou seja, sem uma fronte e os professores e professoras que nos receberam ao longo desse trabalho de campo, nós não teríamos dado conta de fazer, não é, essa divulgação da importância da universidade pública, né? Do tipo de formação que a universidade pública dá aos cidadãos e cidadãs. Uma universidade pública, gratuita, de qualidade, é aquela que permite, não é, a formação de cidadãos e cidadãs com o mínimo de um olhar crítico sobre o território, seja nacional ou regional, não é? Sobre o mundo e as contradições do mundo e, principalmente, né, para que a partir dessa universidade pública que nos permite, né, ir a campo, estar, viver e sentir o mundo das pessoas, depois ajudar na construção desse mundo, talvez de rompimento, né, das contradições, dos empobrecimentos históricos que esse país tem, ou seja, formar, não é? Recursos humanos, pessoas, cidadãos, cidadãs, a partir da universidade pública. E a partir de um trabalho de campo grande como esse que fizemos, né, pisando, sentindo e vivendo os territórios e no conjunto, não é? De dentro do conjunto do território político-jurídico da nação. Então, muito obrigado a todas e todos que nos acompanharam desde o dia 23 de maio. E até ano que vem, que provavelmente a gente faça esse trabalho. E o sonho é a gente conseguir extrapolar esses biomas, essas regiões e chegar a um pedacinho da Amazônia, mas isso a gente discute no ano que vem, que eu já falei demais. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.